A chuva em São Paulo não tem pena de ninguém, minha gente. Ela cai fina, gelada, daquelas que entra no osso e faz a gente tremer até o juízo. E foi numa noite dessas, com o céu cor de chumbo e o asfalto brilhando de molhado, que o Beto entendeu o que era estar sozinho no mundo. Ele tinha 20 anos, uma mochila rasgada com 2 trocas de roupa e um par de tênis que já tinha visto dias melhores. O padrasto, num estouro de raiva e maldade, tinha jogado as coisas dele no corredor do cortiço e avisado: daqui para dentro você não pisa mais. Sem pai, com a mãe morando no interior e sem querer dar trabalho, o Beto se viu ali, no meio da calçada, com o estômago roncando e o coração apertado. Ele andou por horas, sem rumo, até que os pés pediram arrego. O lugar onde ele parou foi bem na frente do edifício Cristal, um daqueles prédios de vidro que parecem tocar o céu, lá para as bandas da Faria Lima. Era um luxo só, coisa de cinema. Tinha um recuo na calçada, um teto de vidro que protegia um pouco da garoa. E foi ali que o Beto esticou um pedaço de papelão que achou numa caçamba. Ele se encolheu todo, tentando manter o calor do corpo, mas o sono não vinha. O que vinha era a vergonha e o medo do amanhã. Lá pelas 2 da manhã, a porta giratória do prédio deu um estalo e um segurança, com um uniforme impecável e uma cara de poucos amigos, saiu com um cacetete na mão. O nome dele, bordado no peito, era Rocha. O Rocha não olhou para o Beto como se olhasse para um ser humano. Olhou como se visse um saco de lixo atrapalhando a entrada. Ei, moleque, levanta e vaza. Aqui não é albergue não. Se o chefe chega e vê esse lixo aqui na frente, sobra para mim. Anda, circula, disse o segurança dando um chute de leve, mas abusado, na ponta do papelão do Beto. O Beto levantou, com o corpo todo doído, e olhou nos olhos do homem. Não tinha raiva no olhar do Beto, tinha uma tristeza profunda. Ele pediu só mais um tempinho. Disse que a chuva estava forte, mas o Rocha não quis saber. Gente como você só serve para sujar a fachada, foi a última frase que o segurança disparou antes de entrar de volta para o quentinho do saguão de mármore. O Beto não foi embora. Ele se afastou uns metros, ficou debaixo de uma marquise de uma padaria fechada, mas não tirou os olhos do edifício Cristal. Naquela noite, algo estalou dentro dele. Ele não queria esmola. Ele queria dignidade. Enquanto a cidade dormia, o Beto fez uma promessa para si mesmo, daquelas que a gente faz quando não tem mais nada a perder. Ele olhou para o topo do prédio e sussurrou: um dia eu vou ser o dono desse lugar. Se alguém ouvisse, ia rir até cair no chão. Um mendigo, sujo de barro, prometendo comprar um império. No dia seguinte, o Beto não ficou parado esperando o tempo passar. Com os últimos R$10 que tinha guardado no fundo da mochila, ele foi até um mercadão. Em vez de comprar um prato de comida que ia durar 10 minutos, ele comprou um pacote de balas de coco e uma caixa de paçoca. Ele passou o dia no sinal debaixo de sol e chuva, oferecendo o doce com um sorriso que não combinava com a situação dele. Muita gente fechava o vidro, outros olhavam com nojo, mas teve uma senhora num carro simples que comprou 2 paçocas e disse: Deus te abençoe, meu filho. Você tem olhos de quem vai longe. Aquilo foi o combustível que faltava. O Beto dormia no papelão, sim, mas acordava antes do sol. Ele lavava o rosto na torneira de um posto de gasolina, ajeitava o cabelo como podia e ia para o batente. Cada centavo era contado. Ele comia o mínimo possível, muitas vezes apenas um pão com manteiga e um café preto, para poder reinvestir o dinheiro. Da paçoca, ele passou para as canetas. Das canetas, passou a vender carregadores de celular. Ele tinha um jeito de falar, uma educação que desarmava as pessoas. Mas o pessoal do edifício Cristal não esquecia dele. Todo dia, quando ele passava por perto para tentar vender algo para os executivos que saíam para o almoço, o segurança Rocha fazia questão de humilhar. Ainda aqui, ô dono do mundo? Já comprou o prédio ou tá faltando o troco da coxinha? Zombava o segurança, rindo com os colegas. O Beto apenas abaixava a cabeça e continuava. Ele sabia que a vingança dele não seria com punhos, mas com sucesso. Certa noite, uns 6 meses depois de ter sido expulso de casa, aconteceu o que ninguém acreditou. O Beto estava ali, no seu canto de sempre, quando viu um carro de luxo parar bruscamente na frente do prédio. Um homem de terno saiu cambaleando, passando mal, segurando o peito. Era o Dr. Otávio, o fundador da empresa de investimentos que ocupava os 10 últimos andares do edifício. Os seguranças estavam lá dentro, trocando o turno, e não viram nada.
O Beto não pensou duas vezes. Ele correu, segurou o homem antes que ele caísse no chão e, com uma calma que nem ele sabia que tinha, usou o celular de um transeunte para chamar a ambulância e fez os primeiros socorros que tinha aprendido num curso de brigadista que fez na escola, anos atrás. Enquanto o socorro não vinha, ele ficou ali segurando a mão do empresário, dizendo que ia ficar tudo bem. O Rocha saiu na porta, viu a cena e gritou: "Larga o homem, seu marginal! Tá tentando roubar o relógio dele?" O Beto não soltou. Ele olhou para o Rocha com uma autoridade que fez o segurança travar. "Ele tá tendo um infarto, chama a emergência e cala a boca", rugiu o rapaz. Quando a ambulância chegou, o Beto simplesmente se afastou. Não pediu recompensa, não deixou nome. Voltou para o seu papelão enquanto o Dr. Otávio era levado às pressas. No dia seguinte, o Rocha tentou expulsar o Beto de vez daquela calçada, dizendo que ele tinha causado um escândalo, mas o que ninguém esperava é que o Dr. Otávio, ainda no hospital, tinha pedido as imagens das câmeras de segurança. Ele queria saber quem era o anjo de trapos que tinha salvo a vida dele. Semanas se passaram. O Beto continuava na sua luta. Já tinha conseguido alugar um quartinho de pensão, mas ainda vendia suas coisas perto do prédio, porque ali o movimento era melhor. Um belo dia, um carro preto, blindado, parou na frente dele. Um motorista desceu e disse: "O senhor Otávio quer falar com você." O encontro não foi num escritório luxuoso. Foi ali mesmo, na calçada. O empresário, ainda um pouco pálido, apertou a mão do Beto. "Você salvou minha vida e não me pediu R$1. Por quê?" O Beto respondeu simples: "Porque a vida de um homem vale mais que qualquer prédio, doutor. Mas eu tenho um plano. Eu não quero dinheiro de graça. Eu quero uma oportunidade." O Dr. Otávio sorriu. Ele viu no Beto o mesmo brilho que ele tinha quando começou do nada, décadas atrás. Ele ofereceu ao Beto um cargo de office boy na empresa, com a condição de que ele voltasse a estudar. O que o empresário não sabia é que o Beto não queria ser apenas um funcionário. Ele devorava os livros de economia que achava no lixo ou comprava em sebos. Ele observava como os grandes negócios eram fechados. Nos anos que se seguiram, o Beto virou Roberto. Ele deixou de ser o menino do papelão para ser o estagiário mais produtivo que a empresa já viu. Ele chegava antes de todo mundo e saía depois que as luzes se apagavam. Ele economizava cada bônus, cada comissão. Enquanto os outros jovens da idade dele gastavam com festas e carros caros, o Roberto investia em ações, em imóveis pequenos na periferia, fazendo o dinheiro trabalhar por ele, do mesmo jeito que fazia com as paçocas no sinal. O tempo passou como um sopro. 10, 15 anos. O edifício Cristal continuava imponente, mas a empresa do Dr. Otávio passou por crises, como todo negócio. O Dr. Otávio envelheceu e decidiu se aposentar, mas os filhos dele não tinham o mesmo talento para o negócio e começaram a afundar a companhia em dívidas. O prédio, que era o maior ativo deles, foi colocado à venda para quitar os rombos financeiros. Nesse meio tempo, o Roberto já não trabalhava mais lá. Ele tinha aberto sua própria gestora de fundos, uma empresa enxuta que cresceu silenciosamente no mercado. Ele era conhecido como o Tubarão da Paciência. Na manhã em que o contrato de venda do edifício Cristal seria assinado, o saguão estava agitado. O Rocha, agora um senhor de cabelos brancos, ainda trabalhava na segurança, mas estava preocupado. Diziam que o novo dono era um homem implacável e que haveria cortes. Ele polia o metal da porta giratória tentando mostrar serviço. De repente, um carro de altíssimo luxo parou na frente. O motorista desceu e abriu a porta. Um homem de terno sob medida, com uma postura de quem manda no mundo, mas com um olhar que guardava uma humildade antiga, desceu do veículo. Era o Roberto. Ele caminhou em direção à entrada. O Rocha, sem reconhecer o menino que ele chutava anos atrás, fez uma reverência. "Bom dia, senhor. Seja bem-vindo ao edifício Cristal." Roberto parou exatamente no mesmo ponto onde o seu papelão costumava ficar. Ele olhou para o chão, depois para o Rocha e deu um sorriso de canto. "O senhor lembra de mim, Rocha?" perguntou o Roberto com a voz calma. O segurança franziu a testa, buscando na memória. "Não me recordo, senhor. Já passaram muitos executivos por aqui." "Eu não era executivo. Eu era o lixo que você chutava nas noites de chuva. Eu era o dono do mundo que não tinha o troco da coxinha." O sangue sumiu do rosto do Rocha.
Ele começou a gaguejar, as mãos tremendo. Meu Deus! O menino das balas? Roberto não disse mais nada. Ele entrou pela porta giratória, aquela que um dia foi o seu maior obstáculo. Lá dentro, os advogados do Dr. Otávio o esperavam com uma pilha de documentos. O Dr. Otávio, já bem velhinho numa cadeira de rodas, sorriu ao ver o rapaz. Você veio mesmo comprar o meu sonho, Roberto? Perguntou o idoso. Não, Dr. Otávio. Eu vim salvar o seu legado e vim cumprir uma promessa que fiz para um pedaço de papelão há muito tempo atrás. Roberto pegou a caneta. O silêncio no saguão era absoluto. Os funcionários observavam de longe, cochichando. Com uma assinatura firme, ele se tornou o proprietário oficial de cada centímetro de vidro e mármore daquele prédio. Mas a história não terminava ali. Muita gente achou que ele ia chegar demitindo todo mundo, se vingando de cada humilhação, começando pelo Rocha. Naquela noite, após a compra ser oficializada, o Roberto fez algo que ninguém acreditou. Ele não foi para uma festa de comemoração num restaurante caro. Ele pediu que o motorista o deixasse sozinho na frente do prédio. Ele comprou um pacote de balas de coco num camelô ali perto e sentou-se na calçada, exatamente onde dormia. O Rocha, trêmulo, saiu do prédio com uma carta de demissão que ele mesmo tinha escrito, pronto para entregar o cargo. Ele se aproximou do Roberto, que estava ali sentado, comendo uma bala e olhando o movimento da rua. Senhor Roberto, aqui está minha renúncia. Eu sei que não mereço estar aqui depois de como eu te tratei. Eu sinto muito, de verdade. Roberto olhou para o segurança. Ele viu um homem velho, cansado, com medo do futuro. Ele pegou a carta, mas não a abriu. Em vez disso, rasgou o papel em vários pedaços e jogou na lixeira. Você não vai embora, Rocha. Você vai continuar sendo o chefe da segurança, mas com uma condição. O segurança arregalou os olhos. Qualquer coisa, senhor. A partir de hoje, ninguém que sentar nessa calçada procurando abrigo será enxotado. Você vai providenciar um café quente e perguntar se eles precisam de ajuda, porque você nunca sabe se o homem que está deitado no papelão hoje não vai ser o homem que vai assinar o seu contra-cheque amanhã. O Rocha chorou. Chorou de vergonha e de alívio. E naquela noite, o dono do prédio dormiu num hotel de luxo. Mas o seu coração ainda estava ali na calçada, lembrando que o sucesso sem humanidade não vale absolutamente nada. O que ninguém acreditou foi na paciência daquele jovem, que transformou cada chute num degrau e cada humilhação num tijolo do seu império. Mas a parte mais difícil da jornada dele ainda estava por vir, pois manter um império exige muito mais do que conquistá-lo, e o passado do Roberto estava prestes a bater à sua porta de uma forma que ele não esperava. A vida é um moinho, como dizia o poeta, e ela não para de girar nem por um segundo. Roberto agora era o dono do edifício Cristal, mas ele descobriu rápido que o topo da montanha é um lugar muito ventoso e solitário. Ele passava os dias assinando papéis, analisando gráficos e tentando salvar a empresa do Dr. Otávio, que estava mais capenga que mesa de boteco. Mas o que ninguém sabia era que, por trás daquele terno italiano e do relógio de ouro, o coração do Roberto ainda batia no ritmo de quem tem pressa de fazer o bem. Certa tarde, enquanto o sol ia se deitando atrás dos arranha-céus cinzentos de São Paulo, o interfone da presidência tocou. Era a secretária, com a voz meio trêmula. Ela disse que tinha um casal lá embaixo, na recepção, insistindo que eram parentes do dono. O Roberto sentiu um calafrio que subiu pela espinha e terminou na nuca. Ele sabia quem era, antes mesmo de ouvir os nomes. O passado não manda aviso. Ele simplesmente arromba a porta e entra. Pode deixar subir, disse o Roberto, respirando fundo e ajeitando a gravata. Quando a porta do elevador abriu no 30º andar, o contraste foi de doer os olhos. De um lado, o mármore polido e o cheiro de perfume caro. Do outro, uma mulher de rosto cansado, com a pele curtida pelo sol e as mãos grossas de quem lavou muita trouxa de roupa, acompanhada por um homem de olhar baixo, vestindo uma camisa de botão desbotada e um cheiro forte de cigarro de palha. Era a Dona Maria, a mãe do Roberto, e o Agenor, o padrasto que tinha chutado ele para fora de casa como se ele fosse um vira-lata sarnento. O silêncio na sala foi tão pesado que parecia que o teto ia desabar. O Agenor olhava em volta, com os olhos brilhando de cobiça, passando a mão nos móveis de madeira de lei. A Dona Maria, coitada, não conseguia nem levantar a cabeça. Ela chorava baixinho,
com um lenço encardido apertado nas mãos. Então é verdade, começou o Agenor com uma voz forçada, tentando parecer simpático. O nosso Betinho virou o rei da cocada preta. Eu sempre disse para sua mãe, esse menino tem futuro, Maria. Ele só precisava de um empurrãozinho para a vida. O Roberto deu um sorriso amargo. Aquele empurrãozinho quase tinha matado ele de frio e fome naquela calçada que ele via agora lá de cima, do tamanho de um palito de dente. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando a cidade, de costas para eles. O senhor tem muita coragem de pisar aqui, Agenor, disse o Roberto com a voz calma, mas fria, como o gelo de um freezer. E a senhora, minha mãe, por que demorou tanto? A Dona Maria soluçou alto, caindo de joelhos no tapete fofinho da sala. Ela contou entre soluços que o Agenor tinha gastado tudo o que eles tinham em jogo e bebida, que a vida no interior tinha virado um inferno e que eles viram a foto do Roberto num jornal de negócios que alguém esqueceu no ônibus. O Agenor, vendo a oportunidade de ouro, arrastou a mulher até a capital para reivindicar o que era deles por direito de família. O Agenor, achando que o Roberto ia amolecer, chegou perto e tentou colocar a mão no ombro do enteado. A gente está passando necessidade, Beto. Uma migalha do que você tem aqui já resolve nossa vida. Afinal, sangue é sangue, né? O Roberto se virou rápido e o Agenor deu um passo atrás, assustado com o fogo que viu nos olhos do rapaz. Sangue! O meu sangue ficou espalhado naquela calçada lá embaixo quando o senhor me bateu. O meu sangue gelou quando eu tive que dormir no papelão porque não tinha para onde ir. O senhor não tem direito a nada, o Agenor, nem a um copo d'água deste prédio. O homem começou a esbravejar, dizendo que ia colocar o Roberto na justiça, que ia fazer um escândalo, que o mundo ia saber que o grande empresário deixava os pais passarem fome. O Roberto apenas apertou um botão na mesa. Em 2 minutos, o Rocha, o segurança que agora era o braço direito do Roberto, entrou na sala. Rocha, por favor, acompanhe este senhor até a saída e garanta que ele nunca mais passe da calçada. Se ele causar problema, chame a polícia por invasão e tentativa de extorsão. O Agenor saiu arrastado, gritando impropérios, mas o Roberto não se abalou. Ele ficou sozinho com a mãe. Ele a ajudou a levantar e a sentou na poltrona de couro. Ele não sentia ódio dela, sentia pena. Sabia que ela era uma mulher submissa, que também tinha sido vítima daquele homem bruto. Mãe, eu vou cuidar da senhora, disse ele, segurando as mãos dela. Vou comprar uma casa pequena, confortável, em nome da senhora. Vou garantir que nunca falte comida na sua mesa e que a senhora tenha os melhores médicos. Mas tem uma condição. O Agenor não pode morar lá. Se eu souber que ele pisou na casa, eu corto a ajuda no mesmo dia. A senhora escolhe. Ou vive em paz o resto da vida, ou continua no buraco com ele. A Dona Maria aceitou chorando de alívio. Naquela tarde, o Roberto entendeu que a verdadeira riqueza não era o prédio, nem o dinheiro no banco, mas o poder de decidir quem entrava e quem saía da sua vida. Mas a história do edifício Cristal ainda tinha uma última curva no caminho. O Dr. Otávio, o velho mentor do Roberto, acabou falecendo alguns meses depois. Foi um baque grande. No testamento, o velho deixou uma carta para o Roberto que dizia: Eu te dei a vara de pescar, mas você construiu o próprio barco. Agora, transforme esse barco numa arca e salve mais gente. E foi exatamente o que o Roberto fez. Ele não queria que o edifício Cristal fosse apenas um lugar de gente rica, de terno e gravata, discutindo juros. Ele transformou o primeiro andar do prédio, aquele que ficava de frente para a calçada onde ele dormiu, num centro de acolhimento e capacitação. Ele montou uma escola de negócios para jovens da periferia, um restaurante popular com comida de primeira para quem vivia na rua e um ambulatório médico. O Rocha, que antes expulsava os mendigos, agora era o coordenador da logística de doações. O segurança mudou tanto que as pessoas diziam que ele tinha ganhado um coração novo. Ele conhecia cada morador de rua pelo nome e toda manhã servia o café com leite e o pão na chapa, com um sorriso no rosto, lembrando sempre do que o Roberto tinha ensinado. O Roberto nunca se mudou para uma cobertura de luxo em outro bairro. Ele comprou um apartamento ali perto mesmo para poder ir a pé para o trabalho. Às vezes, nas noites de chuva, ele descia do prédio sem nenhum segurança e sentava na calçada, no exato lugar onde o papelão dele ficava. Numa dessas noites, um menino, devia ter uns 12 anos, se aproximou dele. O guri estava com frio, enrolado num cobertor velho.
O Roberto olhou para o menino e viu a si mesmo anos atrás. Tá frio hoje, né, amigão? Perguntou o Roberto. Tá sim, tio. E a fome tá batendo forte, respondeu o moleque com os dentes batendo. O Roberto tirou o casaco caro de lã e colocou nos ombros do menino. Depois apontou para a entrada iluminada do edifício Cristal, onde agora tinha uma placa dourada que dizia: Centro de Oportunidades Roberto Silva. Tá vendo aquele prédio ali? Entra lá. Fala com um senhor chamado Rocha. Diz que o dono do prédio mandou te dar um prato de comida e uma cama quente. E diz para ele que amanhã cedo eu quero falar com você sobre o seu futuro. O menino olhou para o prédio, depois olhou para o Roberto, sem acreditar. O senhor é o dono disso tudo aí? O Roberto sorriu. Um sorriso de quem tinha encontrado a paz que o dinheiro não compra. Não, meu filho. Eu sou só um cara que aprendeu que a gente não é o que tem. A gente é o que faz com o que tem. O menino correu em direção à luz, e o Roberto ficou ali, sentado na calçada, sentindo a chuva fina molhar seu rosto. Ele não era mais o lixo que o Rocha chutava, nem o office boy que o Dr. Otávio acolheu. Ele era o homem que tinha transformado uma noite de desespero numa vida de propósito. A história do menino do papelão virou lenda na Faria Lima. Muita gente ainda passava por ali e não acreditava que o dono daquele império era o mesmo que vendia bala no sinal. Mas quem olhasse bem nos olhos do Roberto via que a humildade dele era maior que qualquer arranha-céu. Ele provou para o mundo que o asfalto pode ser duro, mas ele também pode ser o solo onde as sementes mais fortes criam raízes. Que assim o edifício Cristal deixou de ser apenas um prédio de vidro e mármore para se tornar um farol de esperança no meio da selva de pedra, lembrando a todo mundo que, não importa onde você durma hoje, o amanhã ainda não foi escrito e a caneta está na sua mão. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.